Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT, certificada desde 2010, onde me auto-aplico EFT e venho ajudando pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem outros resultados com maior facilidade e leveza. Então, para mim é imensa alegria poder estar aqui, poder trabalhar informações importantes, poder ajudar quem está chegando aí na live a ter resultados mais assertivos, que é o que eu venho fazendo desde 2010, tá? Com pessoas aqui no Brasil e no mundo. Todas essas lives que eu tenho feito aqui já há 1 ano e meio, eu tenho publicado no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's, onde cada pessoa que chega no meu canal do YouTube, além de poder se inscrever, poder curtir, poder compartilhar, também vai poder deixar sugestões para novas lives e sempre acessar materiais por assuntos também. Então eu tenho lá mais 370 vídeos, estou fechando quase 380 vídeos. E com esses vídeos são conclusões da minha auto-aplicação, porque eu uso a EFT em mim, então eu faço o meu próprio laboratório de EFT, o meu corpo, as minhas experiências também são o meu laboratório de EFT. E também com esses resultados eu dou atalho para as pessoas. Eu consigo mostrar o caminho das pedras para as pessoas quando elas vêm com uma questão para o meu coach, para um atendimento individual, para a minha mentoria, né? Quando elas vêm e têm contato comigo. O assunto hoje é super controvertido, como eu trago aqui para as lives, assuntos sempre controvertidos, sempre com muitas crenças limitantes, sempre com muitas energias da gente mesmo que acabam segurando para se manter, né? E sempre com retornos do universo bem mais intensivos, mas não de forma positiva ainda, né? Então, como esses assuntos são bem polêmicos, eu já tive uma série de pessoas dizendo que, Nara, esses assuntos que tu traz, nada disso tem valor, né? Mas eu adoro compartilhar esses assuntos que mexem com as pessoas, que deixam as pessoas inquietas, né? Que faz que as pessoas sintam estremecer. Meu Deus, o que é isso? Que assunto é esse que tá vindo nessa live? E hoje eu vou falar, se eu tivesse que dar outro nome para essa live, seria o lado sombrio de quem gosta de ajudar. Tem um lado sombrio em quem gosta de ajudar, principalmente está muito desesperado para ajudar. Tem um desespero, eu tenho que ajudar tudo que vier, tudo que tiver no meu alcance visual eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, e tem uma série de situações escondidas aí, pessoais, que acabam gerando o que aconteceu comigo até, né? Eu fui ajudar algumas pessoas e eu literalmente tomei uma bofetada energética, ou seja, claro que com razão, porque a pessoa não pediu para ser ajudada. A pessoa nem sequer estava em condição de ser ajudada. E a pessoa, claro, se sentiu invadida. Então, nessa sensação de invasão, ela reagiu contrariamente ao auxílio, tá? E a questão toda aqui é como a gente pode detectar se a gente está nesse desespero, né? Quais são os pontos que estão escondidos? Eu trago aqui, eu tenho anotado aqui uma lista, eu já digo 5 pontos e uma conclusão sobre essa questão das mensagens escondidas, quando a gente quer muito ajudar desesperadamente alguém, ou quer sair ajudando tudo que vê pela frente. Então, socialmente, ajudar é importante. Você fica sendo visto como uma pessoa que tem compaixão, que tem empatia, né? A compaixão é quando a gente percebe que o outro tá ali, né? E você tá envolvido com aquela pessoa, né? E a empatia, você sabe o que
aquilo significa para aquela pessoa. Tá? São duas condições muito entrelaçadas, né? E a compaixão é o oposto do julgamento. Tá? Só a pessoa sabe pelo que ela passou, e a empatia é a gente tá junto com a pessoa, mesmo nos piores momentos, tanto nos bons quanto nos piores, a gente tá ali junto, né? Não deixa o outro sozinho. E dentro dessa questão também socialmente a gente é considerado bondoso, tá? Mas será que isso é tudo? O que adianta eu ficar desesperado? Né? O que adianta? É bem provável que eu me afunde junto. Mas quando é que ajudar, né? Quando decidir ajudar uma pessoa? E o quanto essa ajuda não está interferindo na pessoa aprender a se virar, a ter os seus próprios resultados e ter seus próprios méritos, né? Com essa linha tênue, tá? Ok, é bom ajudar, é uma delícia ajudar pelo fato de ajudar, mas quando tem desespero tem muito mais por trás. Quando tem essa, meu Deus, precisa de ajuda, meu Deus, precisa que alguém socorra, né? O coitadinho, ok? Se eu fosse explicar a expressão coitadinho, né? A origem dessa palavra ela é ligada ao coito. Né? Ou seja, quando a pessoa passa por um ato sexual que ela não quis passar. Tá? Então tem um abuso. Existe uma vítima e existe o algoz. E aí, quando é que isso é um exercício e quando é que eu posso interferir? Eu lembro uma vez eu estava conversando com uma mãe, né? E ela estava junto com o filho e o filho estava puxando a própria mochila. E aí ela me disse assim, eu muito raramente carrego a mochila do meu filho, no meio do assunto que a gente estava lá, porque ele precisa entender o que tem dentro daquela mochila, por que ele carrega aquela mochila, né? Por que é necessária aquela mochila. Se eu viver carregando a mochila da criança, ela vai achar que eu tenho a obrigação, né? E ela não vai sentir a importância do processo. Ela sempre vai ter os braços fraquinhos, ela sempre vai ter, né, uma condição frágil, uma sensação que não se desenvolveu, né, naquela atitude, simples atitude de puxar uma malinha, uma mochilinha, mesmo que seja com rodas. E depois eu fiquei pensando, pois é, né, as pessoas normalmente pegam o filho na escola e parece assim que, ai, que desespero, ele tá carregando aquela mochila, eu tenho que carregar essa mochila para ele, né? Então, e o exercício da criança, onde é que tá, né? A criança pediu para carregar a mochila, será que até que ela não gosta? Né? A gente nunca vai saber isso, deixar, né? Quando a criança cansar de carregar a mochila, já fez o exercício dela, e pede, fulana, carrega a mochila para mim. E aí a gente faz aquilo ali. Tá? Então, a criança chorou um pouquinho, tu já vai correndo e já atende a criança. Por que isso? Eu já vou falar dos 5 fatores que eu tenho aqui listados. Tá? Eu sou uma que adora ajudar as pessoas, mas eu tive que aprender a ajudar as pessoas que queriam se ajudar. Não só por essa questão de tomar uma bofetada energética, né? É muito bem a sensação da bofetada energética, né? Não tem como explicar como é que é uma bofetada energética. É um golpe em câmera lenta, assim, né? Que tu sente que teu campo de energia foi e voltou. Né? É uma coisa assim inexplicável, mas foi depois dessa atitude
dessa pessoa, né? E aí eu poderia me virar contra a pessoa, pô, tô tentando ajudar, e aí ela reage dessa maneira, e vem a pergunta, a pessoa pediu ajuda? A pessoa declarou abertamente, se eu tiver dúvida, eu perguntei se a pessoa queria ajuda. Você tá vendo ali a pessoa com uma tremenda dificuldade, mas a dificuldade está no teu olhar. Para a pessoa pode estar sendo uma coisa que ela está desbravando as habilidades dela, né? Então ela vai precisar fazer esse exercício. É um exercício dela, só dela, para ela, com ela. E a importância disso acontecer como oportunidade de crescimento, pessoal. Será que a pessoa realmente precisava de ajuda? Ou fazer seu próprio esforço, ver suas ferramentas de nascença sendo acessadas e usadas, né? Ver sua autoinspiração, ver a sua própria atitude no meio de tudo aquilo e acaba reforçando a autoestima, porque a pessoa, pai, eu consegui superar isso, né? Fica lá um registro positivo, né? Tu fica com um registro que tu consegue. E aí te abre a possibilidade, uma crença positiva que tu vai conseguir outras coisas. Então a importância de ver qual é esse olhar. Então, porque esse é um assunto bem pesado, né? Socialmente, quem ajuda é mais aceito. E é toda essa questão da energia da pessoa, de como ela tá lidando com a coisa toda, que tipo de sintonia vibracional ela tá desenvolvendo, qual é o ponto de atração dela, né? Isso acontece enquanto ela tá fazendo o exercício. E eu falando sobre essa questão de sintonia, né, vibracional, um aluno hoje, um estudante meu da tarde, ficou só eu e ele no final, né, e aí ele veio dizer assim, poxa, professor, como tá difícil, né, essa questão do emprego, tá tudo tão difícil para as pessoas se encaixarem no trabalho. E aí eu fui obrigada a contar a minha história para ele, né? A minha história é uma das tantas histórias fora dos dados estatísticos. E aí a minha história foi assim, eu não assinava jornal, eu não tinha acesso a jornal emprestado, eu não tinha hábito de comprar jornal, eu não tinha hábito de que dirá jornal de outra cidade, né? Era cidade vizinha, 70 quilômetros, quer dizer que eu não tinha... Eu estava numa época, eu tinha terminado a faculdade, minha irmã tinha ficado bem doente, eu tinha cuidado dela um tempo, quer dizer, eu tinha concluído a universidade e eu estava jogando currículos enquanto cuidava da minha irmã, dando aulas particulares, fazendo a minha parte, né? E aí eu pego um ônibus, uma quarta-feira, eu entro naquele ônibus e encontro um colega da universidade que... Na época também era professor na antiga Escola Técnica Federal de Pelotas. E ele me diz assim, Nara, vai ter um concurso. Tu sabia? Isso era quarta-feira. E o concurso encerra nessa sexta as inscrições. E eu perguntei para ele, tá, e como é que a gente faz para se inscrever? Tem que ir lá, levar os documentos que provam a tua graduação, comprovante de residência, cópia da identidade, mas é uma lista de coisas, né? Isso era quarta de tarde. Quinta de manhã eu saí cedo para a universidade para buscar os documentos que eu não tinha e dizer que era urgente por causa da inscrição. Sexta-feira, que era o último dia, foi quando eu consegui ir na escola e fazer a minha inscrição. Depois de inscrita, eu tinha menos de 30 dias para estudar. Eu consegui livros emprestados e eu fiz aqueles estudos necessários para fazer a prova. Concorri com 40 pessoas. Eu fiquei em quarto lugar. Minha tristeza profunda, fui para outra cidade, né? Mudei o endereço que estava registrado, mas não tinha telefone na época. Os telefones eram caríssimos. E aí, quando eu recebi a ligação após quase 4 anos do concurso realizado, eu ainda me lembro quando foram os primeiros dias que eu comecei a trabalhar
eles disseram o seguinte, as pessoas mais próximas a mim me disseram o seguinte: depois do teu concurso teve um outro concurso, concorreram 40 pessoas, ninguém passou. E aí resolveram te chamar, porque se não te chamassem, perderiam a vaga, porque em seguida era período de eleições. Isso foi em 1998. E aí ele disse assim: então foi sorte, né, professora? Eu disse: a ocasião com o preparo, eu fiz a minha parte, concluí a universidade, eu fui atrás dos documentos que faltavam, né? Eu peguei aquele ônibus, né? E fiz a minha inscrição. Estudei naquele pouquinho tempo que eu tinha, sempre na minha mente eu me lembro que eu pensava assim: o não eu já tenho, o não eu já tenho, o não eu já tenho, eu vou me preparar como eu puder nesse curto tempo que eu tenho. E aí eu lembro depois de aprovada na prova escrita, tinha a prova de classe de 30 minutos, né? Uma aula de 30 minutos que se preparava em 24 horas. Na época não tinha computador à disposição, eu fui na universidade, consegui emprestado, fiz... na época não eram slides, porque não tinha essa coisa de PowerPoint, e não tinha tudo isso. O que eu usei? Eu usei um editor de texto que tinha na época bem simplesinho e imprimi uma lâmina, né? Na época as lâminas que existiam. E aí cheguei lá e dei a aula, 30 minutos. Ok? Preparei aquela aula, treinei aquela aula e cheguei lá e dei a aula. E eu tô lá há 20 anos. Então, assim, o que acontece? É mais a questão vibracional. Fiz o que eu pude e mantive o meu centramento. Então, essa questão da energia... E aí, agora eu vou começar a falar... Puxa, o tempo passa muito depressa. Eu vou começar a falar dos pontos. Quais são as mensagens escondidas por trás da tentativa desesperada de ajudar alguém? De novo. Quais são as mensagens escondidas? O que a gente pode melhorar com a EFT? Tá? Quando a gente tem um desespero por ajudar alguém. Significa que tem um trauma muito grande em você, que não se sentiu ajudado como rotulava necessário. Então, em você, teve algum evento que saiu de controle, e esse evento que saiu de controle foi totalmente desagradável e os resultados foram nada dos esperados. Ponto 2. Claro que no ponto 1 você faz EFT com a técnica da carta desabafo para começar. Se tiver uma pessoa envolvida que fez o malefício, aí você usa a técnica do palquim, tá? E depois eu posto os links aqui embaixo. E depois, tá? Vamos ao ponto 2. Agora vamos ao ponto 2. Quer ser aceito pelos bons atos. E muitas vezes você não se aceita. Tem uma rejeição de si dentro de você. E aí você precisa fazer EFT para rejeição de si. Tá? Depois eu posso deixar também o link da playlist aqui embaixo para você trabalhar isso. Que é rejeitado no nascimento, que é ligado à rejeição na infância, que é ligado à rejeição na adolescência. Então tem bastante, tem aí um menu tremendo para trabalhar com um monte de vídeos meus lá do canal do YouTube. Lembre-se, é youtube.com/naramuller com 2 L's. Na autoaplicação eu tenho exemplos de sequências, você pode fazer junto comigo nos vídeos, bem legal. Tem 3. Agora vamos falar em 3. Número 3. Tem a condição que alguém é algoze e tem uma vítima. A questão do algoze e da vítima é dizer que alguém está numa condição de desvantagem. E tudo na vida tem um motivo de existir. Certo? Então, assim,
Se a pessoa tá sentindo aquela, meu Deus, que horror isso que está acontecendo, é porque a pessoa ainda não conseguiu pegar a mensagem. E às vezes é um grupo grande de pessoas que não conseguiu pegar a mensagem, por isso os processos coletivos também, em grandes grupos. 4, vamos ao 4. Não quer nunca mais que ninguém passe o que ela passou. Pois é, a pessoa passou por um evento desagradável e não recebeu ajuda. Ela não quer nunca mais que ninguém passe por aquilo ali. E aí ela corre desesperadamente cada vez que ela vê alguém, né? Vai estar tendo uma dificuldade para ela, para conseguir os resultados que ela procura, que ela deseja, que ela almeja, ela vai lá correndo em suporte. 5. Se tem vítima, tem o retorno do universo, intensificando mais resultados nessa direção, na direção da vítima. Quem se sente vítima ou vê vítimas, tá com o foco na vítima e é isso que tá atraindo do universo. E aí, 5 itens. E aqui uma frase para pensar, ok? Se ajudar é resolver uma questão, às vezes a forma de resolver essa questão é dar espaço para o outro fazer o que ele precisa fazer. Deixar o outro dar uma raladinha no joelho, às vezes. Como é que a gente aprendeu a andar? Não foi caminhando e caindo? Quando a gente pediu ajuda, a gente não recebeu alguém segurando ali a mão? Uma parede de suporte? Mas a gente pediu ajuda. Então, assim, teve quedas, teve choro, teve sucesso, teve perninha se firmando, teve músculos criando. Só naquele esforço, só naquele empenho de começar a caminhar. E dali correu, dali fez outros esportes. Então foi um processo, foi uma evolução. Mas imagina a criança sempre lá no andador. A criança sempre lá no suporte, no apoio, alguém pegando no colo o tempo todo. Como é que a criança ia fazer esse esforço, esse empenho? Nunca, né? Então, nas coisas que não acontecem como a gente gostaria, não tem aquele desfecho que a gente esperava, né? Já tá dizendo, era o que eu esperava. Mas é, na verdade, o que eu emiti para o universo e o universo pegou essa energia e retornou. Desde pequenininho lá, criança pequena em Barbacena, ok? Desde bem pequenininho. Então, podem parecer consequências desagradáveis, pode parecer que são situações que a pessoa se sentiu impotente, desprotegido, mas isso não significa que não veio nenhum apoio. Não veio aquilo que a gente esperava, mas apoio veio. Então, assim, agora eu vou dar uma recanoite pro pessoal que tá aí na live, né? Nós vamos fazer uma sequência de FT depois disso. Enquanto eu tô dando uma recanoite pro pessoal que tá aí na live, eu peço que vocês compartilhem para que outras pessoas possam acessar esse material aqui na live. Aqui embaixo tem o compartilhar, compartilhe e vai aparecer no seu Facebook. Depois, quando tiver no canal do YouTube, compartilhe para que vocês possam dar oportunidade de outras redes também acessar esse material, que está totalmente gratuito à disposição, o pessoal já ir praticando FT, tem os entendimentos, né? Perceber as coisas que estão ali acontecendo e com os que estão ao redor. Então, eu vou dar uma rica noite, já vão compartilhando aí, compartilha, compartilha, compartilha. Rica noite, Carol, Tereza, X, Vera, Ana, Sônia, Zilma,
Ritiele, Érica, Suzana, Ivonete, Neucinda, Cleusa, Paula, Márcia, Alexandre, Marcilene, Neida, Iraci, Ana Gerlei, Stephanie, Kel, Silvânia, Camila, Ana Paula, Vita, Janaína, Nádia, Júlio, sejam todos bem-vindos a essa live. Já compartilhou aí? Lembre-se que os replays ficam no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Se não inscreveu, depois se inscreve lá, ok? E compartilha também, deixa seus comentários, suas dúvidas. Pode também deixar sugestões para novas lives, ou aqui no Facebook, ou depois no replay, nos comentários. Então agora eu quero que vocês respirem fundo. Solta. Eu quero que vocês fechem os olhos e pensem no evento em que as coisas foram, que saíram de controle para você. Em que teve ou uma sensação de desempoderamento, ou uma sensação de impotência, a sensação de não conseguir sair das consequências desagradáveis, também a sensação das coisas, de não ter recebido ajuda. Como é que é esse ambiente para você? Como é que é essa circunstância? É dia, é noite? Você tá sozinho, tá acompanhado? Que idade você tem nesse evento? Respira fundo e solta. Topo da cabeça. Eu vejo minhas questões do passado onde não recebi a ajuda que esperava. Nada foi como planejado. Muita dor pela solidão e resolver as questões sozinho. Me senti sem apoio, sem cuidado, sem atenção, sem suporte, sem ter com quem dividir, sem ter com quem me aconselhar. A sensação de ter sido isolado e rejeitado pela vida. Foi muito ruim. A sensação que as coisas saíram de controle. Toda essa sensação no meu corpo ainda. Me fazendo me sentir desconfortável quando olho para esse evento. A impotência, me sentindo de mãos atadas. Sem condições de resolver a questão e sozinha. Eu fico imaginando se seria possível ver tudo isso com outros olhos. Eu queria, na verdade, que os resultados fossem os que planejei. Mas e se não fosse esse o melhor resultado para mim na época? Claro que a dor da impotência veio. Mas tudo tem motivo. Mesmo que eu ainda não o compreenda.
Eu escolho me aceitar com tudo o que vivi. E não tentar atropelar quem não me pediu ajuda. Eu escolho perguntar se a pessoa quer ser ajudada. Antes de agir para compensar minhas faltas e carências anteriores. Se para mim o meu mundo caiu com o que aconteceu, para cada um a vida tem um efeito diferente. Eu começo a aceitar isso. Eu me proponho a ajudar quem realmente quer se ajudar. Quem quer fazer a sua própria parte na sua vida. E assim é bom para mim e todos os envolvidos. Dando espaço assim para fazerem o que decidirem. Eu começo a aceitar isso na minha vida. Para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então lembre-se que os replays estão lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Vai lá, curte, compartilha, comenta aqui embaixo ou mesmo lá no canal do YouTube. Deixe suas sugestões para novas lives. Sexta-feira tem mais uma live, 8h30. Nos vemos então na próxima live sexta. Tchau!